Que a graça de Jesus esteja com você nessa noite, amém? Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui para mais um tempo de adoração, de louvor, de comunhão, de celebração a Jesus, que é o motivo do nosso Natal, da nossa esperança, da nossa alegria, e eu tenho certeza de que Ele tem muito a nos ensinar ainda neste ano, antes deste ano acabar. Basta o nosso coração dizer assim: estou pronto, pode falar. E hoje Deus tem mais algumas lições para nos ensinar através da sua palavra, e eu queria te convidar, se você quiser abrir a sua Bíblia, ligar ou acompanhar aqui no telão, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1, você pode acompanhar comigo. Diz assim a palavra de Deus: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Você pode repetir comigo essa expressão, vimos a sua estrela no Oriente? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Se você prestou bastante atenção, o que guiou esses magos desde a saída da sua casa até o encontro com Jesus foi a estrela. E eu queria que a gente pudesse hoje lembrar um pouco dessa estrela, e Jesus é a estrela da manhã. Jesus é a estrela que ilumina a nossa vida, que dá sentido para a nossa vida. Reconhecer quem de fato importa. Esse é o grande desafio do Natal. O Natal que é adornado por tantos adereços, por tantas informações, por tantas pessoas, por tantas personagens. E a grande pergunta que eu me fiz essa semana é reconhecer a quem? O ho-ho do Papai Noel? A rena do nariz vermelho? Os operários que estão lá na oficina de Santa Claus, o Papai Noel, fazendo os brinquedos, os presentes para entregar? Reconhecer o urso da Coca-Cola? Tantas coisas, tantas informações, e às vezes a gente vai deixando de pensar sobre reconhecer quem de fato importa. E quem de fato importa ser reconhecido no Natal é a estrela da manhã, é Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Reconhecer é um ato de admitir que algo é verdadeiro.
Reconhecer é você referendar alguma coisa e dizer isso é, de fato, algo que é digno de ser acreditado, de ser crido, é algo sério, é algo que deve ser levado em consideração. E, dentre tantas experiências que esses homens que vieram do Oriente nos ensinam, a mais importante, na minha opinião, é reconhecer quem de fato importa. Esses sábios que vieram reconhecer quem de fato importa nos dias em que Herodes era rei. Esses homens, para mim, são peças chaves na história do Natal. Muitas vezes nós lembramos deles apenas naquela figura do presépio em que tem uma pequena manjedoura, um bebezinho ali, José, Maria, os animais, e eles ali prostrados entregando os seus presentes, que nós vamos falar sobre eles. Nós não sabemos muito sobre eles, mas nós sabemos o que eles experimentaram, o que eles vivenciaram e o que eles nos podem ensinar a respeito da história do Natal e sobre Jesus. A Bíblia os chama de magos, vindo do Oriente. Não há nenhuma menção na Bíblia que eles eram reis. Então, a figura de que eles eram reis é uma figura folclórica. Eles eram magos. O nome deles também não é apresentado na Bíblia, é uma especulação, e escolheram esses nomes ao longo da história porque personagens tão importantes dentro desse contexto do nascimento de Jesus não poderiam ser anônimos. Então, escolheram os nomes específicos para estes homens. Mas magos era um nome que os caldeus, os medos, os persas, davam a algum tipo de classe de pessoas. Eles davam essa designação de magos a sábios, a mestres, a médicos, a pessoas que trabalhavam na época com vidência, a intérpretes de sonho, como Daniel e José, a pessoas que gostavam de confabular sobre as teorias da vida, os filósofos. Eles chamavam os magos os cientistas, os alquimistas, que mexiam com as perfumarias e tiravam as essências mais interessantes e caras da sua época, e também chamavam de magos astrônomos, astrólogos, pessoas que estudavam os astros. Então, dentro dessa gama de pessoas, homens sábios, mestres, médicos, videntes, intérpretes de sonhos, filósofos, cientistas e astrônomos, as pessoas chamavam de magos. E o Oriente era uma concentração desse tipo de pessoas. Era dali que saíam as formações dessas pessoas. O centro, vamos dizer assim, universitário dessa classe ficava no Oriente. O Oriente era conhecido, por causa desses homens, como o lugar em que se buscava o conhecimento, o lugar que se buscava o saber. As pessoas que nasciam no Oriente ou se dirigiam ao Oriente, elas queriam investir na sua formação intelectual. Então, o Oriente era um lugar muito importante, e aí diz o versículo 1 do capítulo 2, você acabou de acompanhar comigo a leitura, de que depois de que Jesus nasceu em Belém, nos dias de Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Agora eu quero falar um pouquinho desse Herodes, porque também nós ouvimos esse nome recorrente, principalmente nos evangelhos e um pouco na história do apóstolo Paulo, e às vezes a gente tem uma tendência de imaginar que esse Herodes é a mesma pessoa. Mas não é. Há 4 Herodes na história do Novo Testamento. E cada Herodes com uma peculiaridade diferente. Este Herodes aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dele, porque ele é digno de ser apresentado para vocês. Ele era conhecido como Herodes o Grande. Esse homem foi um grande administrador nos dias de Jerusalém, trouxe muita prosperidade e organização na sua época em que ele foi rei. Mas a Bíblia também fala de Herodes Antipas, e Herodes Antipas é conhecido porque ele também tem uma figura importante na história do Novo Testamento. Foi ele que mandou matar João Batista.
A esposa dele pediu a cabeça do João Batista numa bandeja e ele, então, seguiu aquilo que a mulher dele havia lhe pedido. Ele também, o dia que encontrou com Jesus, ele zombou de Jesus, não reconhecendo que Jesus era o rei de fato, e ele faz ali um momento de chacota, literalmente, com Jesus. Temos o terceiro Herodes, que é o Herodes Agripa I. Herodes Agripa I foi aquele que mandou matar alguns discípulos de Jesus, mandou matar Tiago, por exemplo. Ele foi o cara que mandou prender Pedro, e depois dessa prisão, Pedro morreu. Ele é aquele Herodes, que tem até uma música pentecostal, né, que eu lembro dessa música sempre, que foi comido de bicho. Foi comido por um verme, porque ele não deu glória a Deus. Esse foi o Herodes Agripa. Terceiro Herodes. Qual foi o quarto Herodes? O quarto Herodes foi o Herodes Agripa II. É aquele a quem Paulo, quando foi julgado em Cesareia, compareceu diante dele. Diz que Paulo compareceu em Cesareia diante de Herodes. Foi esse Herodes que Paulo compareceu para o seu julgamento. Mas esse Herodes aí, gente, esse Herodes precisa ser destacado, porque é uma figura importante para a gente poder entender algumas coisas que nós lemos nesse texto, do versículo 1 ao versículo de número 10, a gente pode entender algumas coisas. Ele governou entre 37 a.C. e 4 depois de Cristo. Ele se casou 9 vezes. Ele era conhecido como um megalomaníaco, ele tinha uma sede de poder, ele era obcecado pelo poder. Ele era obcecado pelo poder. Dentre as suas esposas, ele se casou com uma, nessa coisa de 9 casamentos, chamada Mariana. Mariana foi uma esposa muito dedicada a ele nos primeiros anos, porque, inclusive, conhecia a fama do seu marido. Mas, quando um dos seus filhos ainda era pequeno, tinha 3 anos de idade, ele cismou que Mariana o havia traído. E aí ele simplesmente mandou matar a esposa, mandou matar toda a família da esposa, ele só não pegou a sogra. A sogra fugiu. A sogra foi esperta, essa aqui ele não conseguiu matar assim, ela fugiu para o Egito e ela foi na casa de uma outra personagem conhecida na história, chamada Cleópatra. Lembra da Cleópatra? E aí ele descobriu, e olha só que coisa, né? Ele mandou os soldados dele irem buscar a sogra, porque ele queria matar a sogra, matou todo mundo, matou a sogra. Eu quero dizer que eu amo a minha sogra, tá certo? Ela está lá em casa agora, inclusive, descansando. E quando ela descobriu que os soldados desse seu genro estavam vindo, estava acontecendo um funeral. Ela entrou dentro de um saco em que eles carregavam os corpos e ela ficou escondida debaixo do cadáver. E aí os soldados não conseguiram pegá-la. Aí ela fugiu, depois, mais para frente, para o Egito, e aí eles acabam encontrando ela numa outra região do Egito e acabam matando a sogra. Mas ela deu trabalho para ele. Ele teve com Mariana 2 filhos, que eram considerados as pessoas que poderiam ser os seus sucessores no trono. Um chamava Alexandre e o outro chamava Aristóbulo. Quando eles eram pequenos, e por causa de tudo isso que aconteceu, e ele com essa síndrome de poder, ele não queria dividir o reino com ninguém. O que ele fez? Mandou os filhos estudarem em outro país, ainda pequenos, e lá as crianças cresceram, não tiveram convívio com o pai, mas quando eles terminaram a formação acadêmica, eles voltaram para então conviver com o seu pai. Quando eles chegaram, eles voltaram, obviamente, com aquela marca do pai ter matado a mãe, a avó, os tios, os primos, ter matado toda a família. Mas esses moços chegam com uma grande capacidade acadêmica, e as pessoas começam a olhar para eles e dizem assim: olha, esses caras vão ser bons, vão ser melhores que o pai dele. Começaram a falar isso, começaram a elogiar os filhos de Herodes. Sabe o que Herodes fez? Mandou matar os filhos também.
porque aonde já se viu ter pessoas maiores do que eu. E esses 2 filhos, ele armou uma arapuca para ele não aparecer no 7º ano depois de que Cristo nasceu, ele mandou matar os filhos estrangulados. Aí, ele tinha um outro filho, que estava meio escondido, Antípate. E aí, ele descobriu esse filho também, ele estava muito mal. 5 dias antes de Herodes morrer, quando ele descobriu Antípate, sabe o que ele mandou fazer? O que você acha? Matar o filho dele. E quando ele estava na iminência de morrer, diz também a história que ele mandou matar um líder de cada área do seu governo, para que houvesse um luto tão grande que as pessoas chorassem tanto, para ser dito que nos dias de Herodes houve um grande choro pela sua perda. Então esse cara era um insano, um doido, um louco, um megalomaníaco, um assassino inveterado. E aí vem esses homens do Oriente, esses sábios, esses magos, chegam na casa dele, no palácio dele, e aí eles dizem assim: aonde está o menino rei dos judeus? Porque nós vimos que ele é tão poderoso que, dentre os astros, nós identificamos que havia uma estrela que era dele. Ele governa não só as coisas terrenas, ele governa também, entre aspas, as galáxias, as constelações. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O que você acha que aconteceu com ele por dentro? É mais um que eu preciso matar, porque eu não posso dividir o meu poder com ninguém. Inclusive, a partir do versículo 3, põe lá no versículo 3, só para a gente ver como ele se sentiu. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Ou seja, ele ficou perturbado, ele ficou preocupado, e aí ele, então, começa a conversar com os magos. Você está comigo? Estou querendo te colocar dentro da história. Amém? E aí ele diz o seguinte: vocês vão lá, gente, saibam com exatidão exatamente aonde o menino está, e quando vocês voltarem, passe aqui em casa, tá certo? Me passa o endereço, que eu quero ir lá também adorar o menino. Mas esses sábios do Oriente, obviamente, sabiam da fama de Herodes, mas aí o versículo 12, olha o que diz o versículo 12. E eles então estavam dormindo, e aí, tendo sido advertidos em sonho, e aí o Senhor falando com incrédulos, com gentios, eles foram advertidos para não voltarem a Herodes, e aí eles voltaram para casa por outro caminho, porque Deus estava revelando para eles que Herodes queria matar a Jesus. Agora, tem outras personagens interessantes. Quando Herodes ficou sabendo, eu já estou terminando, só para te ambientalizar, dos versículos 4 a 6, aparecem os sacerdotes e aparecem os mestres da lei, ou seja, os religiosos. Estes homens, eles estavam ali também com os escritos dos profetas, eles conheciam a palavra de uma certa forma, mas eles também não se deram conta que o rei dos reis, a estrela da manhã, o Senhor dos senhores havia nascido. Eles citam, inclusive, a profecia do profeta Oséias, mas aquela profecia não tem nenhum sentido para eles. Não há reconhecimento por parte destes homens de quem Jesus era. Agora, veja bem, esses magos do Oriente, eu quero falar deles hoje, esses magos do Oriente, eles eram gentios, e para o judeu, gentil é um selvagem. Por que o judeu não gostava do gentio? Porque ele considerava aquela pessoa um selvagem, considerava aquela pessoa uma idólatra, um idólatra, considerava aquela pessoa uma blasfêmia humana, andante, e eles então, eles odiavam os gentios. E aí o Senhor escolhe homens que não tinham as promessas, homens que não tinham os rolos dos profetas, homens que não eram sacerdotes, homens que não estavam habituados a ir ao culto dominical nas suas comunidades, nas suas igrejas, nos seus templos, homens que não conviveram na escola bíblica,
que não tiveram um pastor, um discipulado, uma célula, um pequeno grupo, um GR, homens que não conheciam as tradições, entre aspas, do povo de Deus, como o povo de Deus conhecia por ter experimentado tantas experiências, e é no meio de pessoas assim, que não tinham nenhum tipo de relação com a palavra, com Deus, com a experiência de caminhar com Deus, que o Senhor suscita a fé no Salvador. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Estudando, lendo, buscando a sede desses homens, eles estavam querendo preencher alguma coisa dentro deles, essa sede levou esses homens a chegarem até o Messias. A fé no Messias surgiu a priori, não foi dentro de um culto, não foi numa casa a priori, de um grupo de pessoas convertidas que conheciam a palavra. A fé no Messias surgiu no lugar mais improvável para um judeu. A fé no Messias surgiu no meio dos perdidos. E aí faz todo sentido o que Jesus vai dizer em Lucas 19:10. Faz todo sentido. Olha só o que Lucas capítulo 19, versículo 10 vai dizer. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então Deus decide revelar a fé no Messias, primeiro aos perdidos, porque o perdido é que precisa ser achado. Deus revela àqueles que se sentiam vazios de coração, cheios de conhecimento, a mente cheia de informação, mas o coração vazio de sentido. Deus decide revelar o seu Filho a estes homens, e aí de uma forma sobrenatural, como eles entendiam, Deus usa uma estrela para que pudesse guiá-los até o Messias. A estrela é o símbolo da sede de uma alma que quer preencher o seu coração vazio por um Salvador, por aquele que pode dar sentido à sua vida. Então esses homens vão em busca desse Salvador, nesse contexto que eu acabei de dizer para vocês. E eles querem reconhecer Jesus como líder, eles querem reconhecer Jesus como pastor, mas eles querem reconhecer Jesus como Deus, como Senhor. Olha o que diz o capítulo 2, que nós lemos, versículos 5 e 6, citando o profeta Oséias, é isso que esses homens querem para a vida deles. Mateus 2, 5 e 6, e eles responderam, quem está respondendo aqui? Os sacerdotes e os mestres da lei, que não estavam nem aí para isso aqui. Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder. Esses homens queriam um líder. Esses homens queriam um pastor como pastor. Esses homens queriam alguém que conduzisse a vida e desse um sentido para a vida deles, aquilo que o conhecimento, que a sabedoria, que as informações, que os títulos que eles galgaram em universidades não deram. Eles queriam um líder, eles queriam um pastor, e eles queriam alguém que guiasse a vida deles. É por isso que esses homens vão até Jesus e o reconhecem como líder, Senhor, e como pastor, para eles se submeterem ao seu cuidado sobre a sua vida. Você está comigo? Amém? Esses homens nos ensinam que em épocas como o Natal, nós precisamos ser meio que caçadores do Senhor, caçadores de Deus. Inclusive, há muitos anos atrás, eu li um livro, não vou me lembrar o nome, fez muito sucesso esse livro no meio evangélico. Li há muito tempo atrás, eu acho que há mais de 10 anos, chamado Caçadores de Deus. Alguém leu esse livro aqui? Pastor João, algumas pessoas? Você deve inclusive achar na internet. E o que é interessante a gente aprender sobre caçadores? O caçador, ele tem foco, ele é obstinado por um objetivo. O caçador, ele tem um propósito, ele quer alcançar alguma coisa, ele quer pegar algo. Não há sentido para uma pessoa sair para a caça sem que ele queira trazer na sua mão o objetivo pelo qual ele saiu. Então ele vai se esforçar, ele vai se preparar,
ele vai planejar para que ele consiga. E esses homens, durante a sua vida, eles estavam caçando a verdade. Tentaram procurar a verdade na filosofia, procuraram a verdade na astronomia, procuraram, quem sabe, a verdade na vidência, procuraram a verdade na alquimia, procuraram a verdade com intérpretes de sonhos, mas eles não encontraram. Mas isso não fez com que eles deixassem de procurar a verdade. Eles eram caçadores da verdade. Eles estavam atrás de um sentido que preenchesse o coração deles. Porque lembra do que eu estou te dizendo, mentes cheias, mas corações vazios. E esses homens estavam ali, e eles mostram que nós precisamos ser caçadores e não especuladores apenas. Os sacerdotes e os mestres da lei, eles só eram especuladores, e o especulador, ele fica só no campo da subjetividade, da suposição, ele acha que... Você conhece pessoas assim? Você conhece a pessoa do eu acho? Quando você está conversando com alguém, a pessoa diz, mas eu acho isso. Ah, mas eu acho aquilo. Conhece ou não? Aí um dia eu fui conversar com a pessoa, ela disse, pastor, eu descobri aonde o achômetro foi inventado. Falei, ah, é? Onde foi? No inferno. Porque o cara que eu acho não tem certeza de nada, porque eu acho isso, eu acho aquilo. E os que ficam no campo da suposição ficam no achômetro. E quantas coisas que eu achei que eu me perdi. Nas minhas ideias estavam erradas, estavam equivocadas, estavam distorcidas. Mas esses homens não estavam atrás do eu acho. Esses homens estavam atrás da verdade. Por isso, no versículo 2, a pergunta é clara ao rei Herodes. Eles chegam para o rei Herodes e dizem assim, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e nós temos um objetivo. Nós queremos adorar. E adorar é você atribuir valor. Adorar é você reconhecer com honra aquele a quem você atribui valor. Esses homens estavam buscando a verdade. E o Natal, nos dias que nós estamos vivendo, existe muita gente, queridos, com a mente cheia de conhecimento, com a mente cheia de informações. Pessoas que estão, assim, tomadas por uma série de ciências, mas os seus corações estão vazios. Existem pessoas que estão especulando muita coisa, mas não estão encontrando nada. Mas existem pessoas que estão perto de nós, que estão procurando a verdade. Elas estão caçando a verdade. Herodes não sabia onde ele estava, mas nós sabemos aonde ele está. Herodes tinha uma motivação errada, ele queria destruir o Salvador. Nós precisamos ter uma verdade, uma motivação correta. Nós queremos apresentar o Salvador aos que estão perdidos. Quantas pessoas muitas vezes estão procurando Jesus e estão vindo até nós, e de uma outra forma, que quem sabe com lágrimas, expondo as suas dores, expondo as suas lutas na sua família, expondo as suas enfermidades, expondo as suas crises emocionais, expondo as suas crises financeiras, expondo as suas crises relacionais, estão dizendo para nós, aonde está o Rei dos Judeus? Aonde está Jesus? Quanta gente hoje que tem tanta coisa, mas o coração continua vazio. E o povo de Deus e nós precisamos ser pessoas que saibam dizer aonde Ele está. Ele não está ali, Ele está aqui. Aqui, ó, dentro de você. Especuladores não sabem a verdade, eles só apenas especulam. E você não pode ser um especulador da verdade, você pensa que sabe, você argumenta sobre o que acha que sabe, você supõe que sabe, mas nunca sabe. Porque está sempre no eu acho. E eu tenho percebido que ao longo dos anos nós estamos perdendo a convicção santa da verdade que é Jesus no Natal. Tantas informações e nós não estamos, de fato, reconhecendo quem importa.
Jesus é a verdade que liberta. Esses homens estavam atrás da verdade. E nós precisamos, na nossa geração, queridos e queridas, de caçadores da verdade. João capítulo 8, versículo 32. João, citando as palavras de Jesus, vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta, porque Jesus é a própria verdade. O que ele disse também no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Todos nós conhecemos. Quando Tomé fica perdido, Senhor, não sabemos o caminho, como é que o Senhor mostra-nos o caminho, para onde o Senhor vai? E Jesus olha para Tomé e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Nós precisamos de pessoas que, como estes magos, estejam de fato caçando Jesus, fazendo boas perguntas, estudando, buscando mais conhecer a Jesus, observando o que está acontecendo ao nosso redor, porque Jesus faz parte da nossa história, e encontrando as respostas certas para as perguntas que muita gente está nos fazendo. Confesso para você que muitas vezes já me fizeram algumas perguntas que eu não sabia. Eu ficava no campo da especulação. Mas no dia que aquilo se tornou uma verdade real no meu coração, eu pude dar a resposta, porque eu vivi a verdade. Nós precisamos de gente que esteja apaixonado e buscando a Deus todos os dias, com todas as suas forças. O Senhor quer ser caçado pelo seu povo. O Senhor quer ser desejado pela igreja. Jesus quer ser buscado pelo seu coração. Jesus quer que o seu coração tenha sede dele, como a corça suspira pelas águas, como a terra seca anseia pelas águas. Olha o que Deus disse ao povo, naquela maratona de sair do Egito e ir para a terra da promessa. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Deus dando uma orientação ao povo, e essa orientação tem que ser aquilo que vai nortear o nosso coração. Jeremias vai repetir isso depois. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. E, de fato, procurar aquele que importa no Natal, que é a verdade, é buscá-lo de todo o coração, de toda a alma. Porque eu posso ter muita informação na mente, mas o coração está vazio. Algumas coisas não estão preenchidas dentro de mim, só Jesus pode preenchê-las. E aí, claro, não posso deixar de citar Jeremias capítulo 29, versículos 13 e 14. O Senhor quer ser caçado, o Senhor quer ser buscado. Jeremias 29, 13 e 14, e ele vai dizer isso. Pode colocar para nós, por favor? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Versículo 14. Eu me deixarei ser encontrado. O Senhor vai ser, entre aspas, uma presa fácil. Ele quer ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta ao cativeiro e assim por diante. O Senhor quer ser desejado nesse Natal. Jesus quer ser reconhecido. Jesus quer ser buscado pela sua igreja, pelo seu povo. Quantos de nós estamos em busca do presente, do conforto, de uma série de coisas, mas a pergunta é, estamos de fato caçando, buscando, desejando a esse Cristo que é a resposta? Eu não sei. Olhe bem na minha direção, por favor. Eu não sei quais são as perguntas que você está fazendo hoje. Eu tenho algumas perguntas que eu tenho feito para Deus. Essa semana foi uma semana muito difícil. Muito difícil. E eu tenho feito algumas perguntas para Deus. Mas uma coisa eu posso te dizer. Não sei quais você está fazendo, mas Jesus é a verdade e a resposta para todas elas. Jesus é a resposta para qualquer pergunta que você possa fazer hoje. Ele é a resposta. Por isso nós temos que buscá-lo. Por isso que nós temos que desejá-lo. Jesus é a verdade do Natal. Jesus é a verdade da história. Jesus é a verdade da vida. Esses homens, esses magos entenderam isso e por isso eles foram atrás. Você está comigo, amém? Para a gente encerrar, tem uma outra lição que eu aprendo com esses homens.
Quem busca a verdade está disposto a investir nela. Está disposto a investir. Não só financeiramente, mas as suas energias e a sua própria história. Porque tem gente que investe o dinheiro, mas não investe a vida, não investe a história. Mas esses homens me ensinam que quem reconhece quem de fato importa está disposto a investir. Esses homens nos ensinam sobre valorização. Esses homens nos ensinam sobre reconhecimento. O versículo 1 do capítulo 2 diz que eles vieram do Oriente e eles chegaram a Jerusalém. Então, eles saíram de um lugar e chegaram no outro. Esses homens gastaram dinheiro nessa viagem. Não foi uma viagem de um dia, dois. Eles não pegaram nenhum avião, não vieram de trem, não vieram. Eles andaram quilômetros e quilômetros e quilômetros do Oriente até o Oriente Médio, onde ficava Jerusalém. Eles andaram muito. Dizem que eles andaram por cerca de 5 meses. 5 meses, da onde eles saíram até chegar a Jerusalém. 5 meses. Precisou de dinheiro, precisou de mantimento. Eles tiveram que levar, quem sabe, seguranças, pessoas para dar para eles recursos, porque eles estavam levando presentes caros, não podiam ser assaltados, e na rota de Jerusalém havia muitos bandidos. Salmo 121 mostra isso claramente. Nas montanhas, haviam facções, como a gente vê hoje em alguns lugares aqui do país, quando chega aqueles caminhões carregados, as pessoas entram, o pessoal está lá preparado para assaltar. Isso acontecia na rota para Jerusalém, porque as pessoas levavam dinheiro, levavam primícias, levavam seus bens, e os bandidos ficavam ali. Então, esses homens, eles investiram tempo, eles investiram dinheiro, eles investiram as suas energias. 5 meses, aproximadamente, de caminhada, até chegar à caça, até chegar àquele que eles queriam adorar. Eu confesso que nós, como igreja, precisamos, queridos, nesse Natal, não só sermos caçadores da verdade, mas também aprender com esses homens que nós precisamos investir mais nessa verdade que faz todo sentido para nós. Muitas vezes o nosso investimento em Jesus é tão pequeno, nosso tempo para Deus, o nosso desprendimento para Ele. A gente não consegue perseverar em oração muitas vezes, nem uma semana, às vezes, só quando a coisa está muito complicada a gente vai mais longe. A gente diz coisas para Deus que a gente não cumpre. Esses homens incrédulos andaram 5 meses, investiram dinheiro, passaram por uma série de situações, porque eles queriam apenas se ajoelhar diante de Jesus e não fazer nenhum pedido. Eles não foram para uma campanha de oração, eles não foram para fazer pedido, eles não foram lá para receber uma unção com óleo, eles não foram para colocar numa salva um pedido, eles foram lá unicamente para se ajoelhar diante de Jesus e reconhecê-lo e o adorá-lo. Eles não foram buscar absolutamente nada, a não ser eles foram lá para reconhecer quem de fato importa. E nós, nessa época, queremos tantas coisas, mas não queremos nos entregar para aquele que de fato importa. Herodes perdeu Jesus, não achou. Os sacerdotes perderam a Jesus, não o acharam. Os mestres da lei também não acharam. As pessoas de Belém, porque as hospedarias estavam cheias na época do recenseamento, não o acharam. Muita gente estava próximo, mas ao mesmo tempo estava longe. E um grande alerta para nós. Muitas vezes nós estamos tão perto da verdade, daquilo que Jesus pode nos responder, e simplesmente estamos ainda perdidos. Nesse Natal, nós precisamos, de fato, reconhecer quem importa. E quem importa no Natal é Jesus. Ele é a nossa estrela da manhã. Ele é o Cordeiro Santo que nos traz a paz.
Eu gosto muito desse cântico, eu gosto muito da pessoa que escreveu esse cântico, é um amigo de muitos anos, o Jonatas Liache, que vocês também conhecem, muitos aqui conhecem. Ele foi muito feliz. Ele é a palavra que não pode mentir, Jesus é a palavra. Mas a minha pergunta para você, por favor, olhe na minha direção, eu e você, quando viemos à igreja, quando abrimos a Bíblia, quando estamos em casa, nós estamos caçando a verdade da palavra que não pode mentir, para que a gente não peça nada, e a gente se renda e adore, ou a gente abre a palavra, a gente vem à igreja, porque na verdade a gente quer receber o presente. Até onde eu sei, é quem faz aniversário que ganha presente. E é gostoso ganhar presente no aniversário. Porque é um sinal, não importa, pode ser um bombonzinho. Porque aquilo lembra o quê? Alguém lembrou de mim, isso aqui é um reconhecimento. Mas no Natal, o que a gente está mais querendo, gente? O que a gente quer? Ganhar presente, não quer? Esses homens de fato se concentraram em quem importa, e é Jesus. Eu não estou dizendo que você não tem que ganhar presente, ganhe, se quiser dar também eu aceito, viu? Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, vamos reconhecer quem de fato importa. Jesus é a verdade que importa. Jesus é o sentido do Natal. Jesus é o Rei a quem nós precisamos nos submeter. Mas para a gente poder adorar, a gente precisa abandonar. Não existe adoração sem abandono. Desde 1997, quando eu fui para o seminário, hoje eu estava lembrando do dia que eu fui para o seminário, hoje eu estava pensando nisso. Dia 11 de fevereiro de 1997, eu abandonei tudo. Fui para o seminário. Fui não, vim, porque foi aqui em Londrina. Era o Seminário Teológico de Londrina, onde é a Avan ali hoje. Quando eu cheguei, eu abandonei meu emprego, abandonei uma boa remuneração, abandonei pessoas importantes da minha vida, queridas, que eu amava, porque eu queria ter uma experiência de adoração. Tanto é que a minha monografia, a minha tese de seminário foi sobre adoração. Porque não dá para adorar sem abandonar. A gente precisa abandonar algumas coisas para a gente poder adorar. Esses homens abandonaram as suas casas. Esses homens abandonaram as suas famílias. Esses homens abandonaram, inclusive, durante o trânsito, seus recursos, porque eles queriam adorar. E nesse Natal, o que eu preciso abandonar para adorar? Essa é uma pergunta que eu tenho feito muito para Deus. Mas aí eu quero fechar essa mensagem, falando dos presentes. Há 3 anos atrás, quando eu preguei a primeira vez sobre Natal, eu falei dos presentes aqui. E eu quero relembrar, porque muita gente não estava aqui. Aqueles homens investiram muito. E os presentes, de fato, me inspiram muito. Porque eles mostram quem de fato importa. Eles levam o quê? Vocês lembram o que eles levam? Ouro. Repita comigo. E mirra. Na antiguidade, o ouro era um presente que era muito comum quando você ia fazer uma visita para um rei. Você não ficava perdido. Vai visitar um rei, o rei não precisa de roupa, o rei não precisa de comida, precisa de chocolate. O rei quer ouro. Ouro significa majestade, poder, glória, riqueza. Então, você levando ouro para o rei, você está dizendo que o rei seja próspero, rico, majestoso, porque o ouro gerava riqueza. Então, o ouro era um presente que se dava aos reis, porque reconhecia a sua grandeza, a sua nobreza, e aí, levando o ouro, você estava querendo dizer assim, estou fazendo esse rei ainda mais rico. Esses homens, quando vão até Jesus e levam o
O ouro simboliza, esse menino é o nosso rei. O ouro simboliza, este menino é o nosso rei, reconhecendo quem de fato importa. Quando eles levaram o olíbano, que esse era o nome que eles usavam, mas a gente conhece comumente como incenso. O incenso era um presente muito comum para um sacerdote. O sacerdote era o representante entre o povo e Deus. O sacerdote era aquele que se colocava nos turnos para a adoração, e ali ele orava, ele jejuava, ele chorava, ele mantinha o altar aceso, ele pagava um preço diante de Deus por causa do povo. O sacerdote ficava ali orando, intercedendo, oferecendo sacrifícios pelo povo. E uma das coisas que o sacerdote precisava era de incenso, porque o lugar precisava ficar aromatizado, cheiroso, o ambiente precisava ser tomado, e muita gente não entende isso, porque com cheiro de carne queimada, com cheiro de morte, o incenso quebra o cheiro. O incenso é o bom perfume no meio da morte. Então, quando o sacerdote era visitado, se havia algo que você podia levar para um sacerdote, que ia se colocar diante de Deus para ser um representante teu na oração, pagando preço lá na oração, no jejum, no sacrifício, era o incenso. Então esses homens reconhecem Jesus como rei, dando ouro, mas esses homens reconhecem Jesus como seu sacerdote, lhe dando incenso, porque ele é aquele que vai fazer o bom perfume, está sendo inalado no meio do sacrifício, da morte, da confissão de pecados, de dor, reconhecendo quem de fato importa. Qual é o terceiro presente? Eu não falei ainda? Ouro, incenso e mirra. A mirra era usada para embalsamar corpos. A mirra, no processo de embalsamamento de corpos, ela era usada. E uma das teorias do Oriente sobre a mirra é que ela significava a imortalidade. Ali estava o corpo, mas a mirra lembrava que aquela vida, aquele espírito era imortal. Ela está ligada à eternidade, de uma certa forma. E aí esses homens, além de reconhecer Jesus como rei, dando ouro, além de reconhecer Jesus como seu grande sacerdote, lhe dando incenso, eles reconhecem Jesus como pai da sua eternidade, lhe oferecendo a mirra, e também reconhecem Jesus como profeta, porque o profeta usava muito a mirra. O ministério profético na antiguidade é lembrado pelo símbolo da mirra. Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso sacerdote, Jesus é o nosso profeta. É isto que magos vindo do Oriente, incrédulos, pagãos, que não iam nos cultos, que não assistiam pelo YouTube nem pelo Facebook, estes homens reconheceram quem de fato importa. Ouro, rei. Incenso, sacerdote. Mirra, o nosso profeta. Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso sacerdote. Jesus é o nosso profeta. Sabe, queridos, quando eu olho para essa história desses homens, eu fico extremamente envolvido, cativado. Eu estou aqui com essa história essa semana no meu coração, porque eles de fato reconheceram quem importa. E a grande crise é você não reconhecer alguém. É o desprezo. É não reconhecer quem importa. Você pode até não me reconhecer, não precisa. Pode até não reconhecer uma outra pessoa, mas tem alguém que você não pode deixar de reconhecer nesse Natal. É quem importa. O rei, o sacerdote e o profeta, Jesus. Porque como rei, ele governa a tua vida. Como sacerdote, ele é o teu advogado diante do Pai. E como profeta, ele é aquele que garante as promessas da sua eternidade. Então, que nesse Natal, a gente possa, de fato, reconhecer quem importa. Jesus, a nossa estrela da manhã. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.
Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por essa história fascinante que é o nascimento do teu filho. Aliás, tudo que envolve o teu filho é fascinante. A primeira promessa, todos os sinais, todos os eventos, todas as profecias, tudo é fascinante em Jesus, tudo. Mas obrigado porque homens aparentemente improváveis foram aqueles que demonstraram quem de fato Jesus precisa ser na vida de qualquer pessoa. Jesus precisa ser o nosso rei, Jesus precisa ser o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, e Jesus precisa ser o nosso grande profeta. Mas confessamos que muitas vezes estamos tão distraídos com os adereços que estão diante de nós, com as preocupações, com os nossos medos, com as nossas angústias, com as nossas incertezas, com as nossas necessidades, que passamos o Natal não reconhecendo quem de fato importa. Até falamos de Jesus, fazemos uma oração na hora da ceia, na nossa casa, quando fazemos, mas nós não estamos, muitas vezes, nos envolvendo e nos doando como poderíamos nos doar. O que Jesus quer, Senhor, não são recursos monetários, eles são, mas eles não são o mais importante. Jesus quer o nosso tempo, Jesus quer o nosso suor, Jesus quer as nossas lágrimas, Jesus quer o nosso engajamento, e eu sei disso, Senhor, porque isso é muito difícil, porque a gente é, e aqui fala, uma pessoa que lida todos os dias contra o seu próprio egoísmo. E para a gente reconhecer quem de fato importa, para a gente adorar, a gente precisa abandonar. E eu confesso que muitas vezes estou apegado a tantas coisas que tenho dificuldade de abandoná-las. Mas tem misericórdia que nesse Natal a adoração saia do abandono. Se há coisas agora que pessoas estão precisando abandonar, sua imagem, sua autoestima, sua reputação em algumas coisas que estão prejudicando, Senhor, a sua de fato verdadeira adoração, que isso seja agora trabalhado, tratado, curado nesse coração. Que esse Natal seja diferente. Eu não sei em que parte esse Natal está na minha história, se ele é mais um Natal, se ele é o meu último Natal, se ele é o meu penúltimo, antepenúltimo, eu não sei. E nenhum de nós sabemos. Mas uma coisa nós precisamos sair daqui sabendo, que neste Natal nós precisamos reconhecer quem de fato importa. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Jesus, queremos te adorar com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, porque tu és o nosso rei, tu és o nosso sacerdote, tu és o nosso profeta. A ti toda honra, toda glória, todo louvor para sempre. Se você crê, diz amém.